puder fechar os seus olhos, baixar sua fronte e junto comigo fazer uma oração, eu lhe agradeço. Senhor Deus bendito, Pai de amor, nós, o teu povo, reunidos nessa manhã, recorremos ao Senhor em oração, suplicando que sua mão poderosa esteja sobre todos nós, nos abençoando, nos corrigindo, nos consolando, nos admoestando e principalmente nos transformando à imagem do seu Filho. É nítido e patente que a causa pela qual nós lhe pedimos para que o Senhor faça tudo isso é porque nós o amamos. E a causa desse nosso amor é porque primeiro o Senhor nos amou. O seu amor é a garantia de que podemos lhe pedir para sermos consolados, edificados, transformados, corrigidos, admoestados. O amor do Senhor por nós é a garantia de que tudo isso vai acontecer. Então a minha oração é muito simples, é muito direta, é muito fácil de ser feita. Que o seu amor sobre nós se manifeste na transformação das nossas vidas. E que todos os atos desse culto e dessa escola dominical colaborem para isso. Faça isso em nós e por nós, ó Senhor bendito. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos separar as nossas salas. Quem sobe, sobe. Quem não sobe, fica. Bom, meus caros, nós estamos vendo a marca da igreja que se chama crescimento. Igreja saudável cresce. E igrejas que crescem pautadas em alguns pontos. O primeiro ponto, a pregação, a dieta da igreja deve ser uma dieta que promova o crescimento. Segundo lugar, a teologia da igreja deve ser serva desse ato ou dessa intenção de crescer. Em terceiro lugar, a história que nós contamos deve ser causa do crescimento. Em outras palavras, a pregação do evangelho, a narrativa que contamos deve ser a mola que impulsiona o crescimento da igreja. Em quarto lugar, as igrejas devem crescer em conversões, não apenas em deslocamentos de membros, nem muito menos no nascimento dos membros. É bem verdade que crianças nascem, que casais engravidam, isso é nítido e patente. Também é verdade que pessoas se deslocam, mudam de cidades, isso é natural. Mas a igreja deve crescer em novos conversos, novos convertidos. Esta é a quinta mola propulsora. A quarta mola propulsora. A quinta mola propulsora é a evangelização. A igreja precisa entender o que é o evangelho e entender o que é a evangelização. Uma igreja deve crescer porque ela evangeliza. Em outras palavras, ela prega o evangelho. E nós já trabalhamos detidamente
sobre o que é evangelização nessa igreja. Nós trabalhamos mais de um mês explicando o que significa evangelizar. Hoje nós veremos uma dupla, um binômio que junto deve promover o crescimento da igreja. A igreja saudável deve crescer. Por ser saudável, ela deve crescer em pressupostos bíblicos, não em pressupostos sociais, políticos, ideológicos, econômicos, existenciais. Ela deve crescer por pressupostos, por considerações prévias teológicas. E dentre dessas considerações, duas são de extrema importância. Uma igreja cresce na formação de uma membresia bíblica e uma igreja cresce na consolidação de uma liderança bíblica. E aqui eu quero desmistificar alguns pontos que pairam sobre a teologia reformada. Primeiro ponto que eu quero desmistificar: quem promove o crescimento da igreja são os membros e não somente os líderes. Entenda bem isso. Apesar da liderança da igreja ser, na sua grande maioria, profissional, e em alguns casos contratada, então entendamos isso. O que é uma liderança profissional? Uma liderança profissional é uma liderança em que as pessoas foram treinadas para exercer aquela função. No meu caso, eu fui treinado para isso. Então, eu não sei se você sabe disso, mas às vezes é bom falar. Eu sou formado em teologia, você sabe disso. Aí eu fiz minha primeira pós-graduação em teologia histórica, minha segunda pós-graduação em educação cristã, minha terceira pós-graduação em cristianismo e política, minha quarta pós-graduação em teologia e literatura, minha quinta pós-graduação em educação cristã clássica. Eu já falei de educação cristã? Já tinha repetido isso? Bom, são 10, eu às vezes esqueço uma ou outra. Mas essas pós-graduações são pós-graduações que me profissionalizam, tá? Deus também me deu a oportunidade de estudar, então eu tenho 3 mestrados no campo teológico. Eu sou um profissional. E nesse caso específico, contratado. Então, vocês têm um profissional que tem um currículo que é contratado. Ok? Ok. Mas o crescimento da igreja não pode depender da liderança profissional. Nós temos outras lideranças profissionais, por exemplo. O boy lidera o louvor, o boy é formado em música. Então você tem uma liderança profissional atuando na frente da igreja. Não tem o menor problema de nós termos lideranças profissionais. Não tem o menor problema isso. Eu acho que isso é bom, inclusive. O administrador da igreja ser um bom administrador, ser um contador, o jurídico da igreja ser alguém que de fato trabalha com direito religioso. Tá tudo certo isso. O pessoal da diaconia fazer um curso de aconselhamento e de capelania. Tudo isso é bom e agradável. O que é ruim? Quando nós terceirizamos a responsabilidade para a liderança profissional contratada. Aí é um problema. Quem é responsável pela igreja crescer? O pastor. Pastor é pago para isso. Pastor foi treinado para isso. Pastor tem um currículo enorme. Ele tem que fazer. Quem deve cuidar do crescimento da igreja? O louvor. O louvor tem alguém à frente que é profissional, que é treinado para isso. Esse alguém tem obrigação de fazer com que a igreja avance. Quem é o responsável pelo crescimento da igreja? O pessoal da mídia. O pessoal da mídia é treinado para isso. Eles têm uma série de cursos de edição de vídeo, de foto, de filmagem, de arte, de comunicação. Então, são eles os responsáveis. Quando nós colocamos a força profissional
como a mola do crescimento, a mola central do crescimento, nós anulamos um aspecto extraordinário da teologia, que é o sacerdócio de todos os santos. Quem deve fazer a igreja crescer? Todos os santos. Não são os santos profissionais ou os santos remunerados. Não podem ser aquela elite intelectual, profissional, treinada, a única responsável pelo crescimento da igreja. A força leiga, grava bem isso, a força leiga sempre foi a força mais contundente que a igreja possuía. A igreja não detém a sua força nos prédios. A igreja não detém a sua força nos ministérios. A igreja não detém a sua força, não contém a sua força aprisionada na liderança. Não, meus irmãos, não. A força motriz da igreja são os membros. E que tipo de membros? Os membros mais comuns. Eu sempre me lembro, quando eu toco nesse assunto de membresia ativa, participante, responsável pelo crescimento, eu me lembro de William Carey. William Carey era um sapateiro, meus irmãos, sapateiro. Ele era um crente comum, sentado na igreja, como qualquer um de nós faz todos os domingos. Mas então algo começa a acender no coração desse homem. Que algo era esse? Se o evangelho é digno de toda aceitação, por que ele não é pregado a todos os povos? Essa foi a pergunta que ele fez. Se o evangelho é digno de toda aceitação, por que ele não é pregado para todo mundo? E então ele ergue o braço na igreja, para a liderança dele. E pergunta, viu? Por que o evangelho é digno de toda aceitação e não é pregado para todo mundo? Aí eles dizem, porque a função da igreja é a edificação dos santos. Ele diz, sim, mas o mandato de Jesus é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então dizem para ele, mas esse mandato é só para os apóstolos. Esse mandato não é para todos os crentes. Ele se levanta e fala, eu não concordo com isso. Não há uma clareza aqui dizendo que é só os apóstolos, só a liderança. Entendam? Só a liderança profissional deveria ir e pregar o evangelho. Não, não, não. Isso aqui é para todos nós. O incômodo gerado nessa reunião, nessa fala de William Carey, foi tamanho que ele teve que sair da igreja. A igreja colocou ele para fora. E assim que ele saiu da igreja, ele vai fundar a Sociedade Batista de Missões. E essa Sociedade Batista de Missões é a grande responsável pelas missões modernas. E só para você conectar isso com a sua vida, eu e você, brasileiros, somos fruto das missões modernas. As missões modernas começaram no final do século XVIII, início do século XIX. Quando foi que o evangelho chegou no Brasil? 1810. Exatamente fruto das missões modernas. 1810 os anglicanos, 1817 os luteranos, 1840 os metodistas, mas depois eles vão embora, 1855 os congregacionais, 1859 os presbiterianos, 1871 os metodistas novamente, 1876 os batistas. Olha que coisa extraordinária. Nós somos fruto das missões mundiais, nas missões modernas. E elas começaram com um crente comum, que entendia que a igreja deveria crescer. Se o evangelho é digno de toda aceitação, por que todo mundo não recebe o evangelho? Então entendam esse ponto. Se isso não ficar claro para nós, nós teremos um grande problema de nos enxergarmos como participantes da engrenagem e não como observadores da mesma.
Quem faz com que a igreja cresça, óbvio, é o Espírito Santo, a gente sabe disso. E o Espírito Santo deve usar qual força? Deve usar a força da membresia. E a força da membresia, ela é diversificada. Nós temos gente que cozinha muito bem, nós temos gente que recebe muito bem, nós temos gente que fala muito bem, nós temos gente que dá aula muito bem, nós temos gente que canta muito bem, nós temos gente que limpa muito bem, nós temos gente que faz inúmeras coisas muito bem. E nesse ato de fazer as coisas com os dons e talentos que Deus lhe deu, me deu, nos deu, é que o crescimento é fomentado, é que o crescimento é gestado. Na conjunção, na junção de todos os dons e talentos, nós temos a perfeição. Nenhum de nós detém todo o conhecimento de todas as coisas, nenhum de nós detém todas as habilidades para todas as funções. E é por isso que Deus deu dons diversos para a igreja, e não deu dons diversos e todos somente para a liderança. A liderança é importante, sem sombra de dúvida, mas ela não pode ser a única responsável por uma terceirização voluntária. Quem evangeliza? O pastor, porque ele é pago. Quem faz missão? O pastor, porque ele é pago. Quem cuida do crescimento da igreja? O pastor, porque ele é pago. Quem deve cuidar das coisas do reino de Deus? O pastor, porque ele é pago. Quem deve cuidar da escola dominical? O pastor, porque ele é pago. Percebe? Que essa é uma terceirização. Aí a gente chega aqui, a gente dá o nosso dízimo, a gente dá a nossa oferta e a gente enxerga claramente. Bom, já paguei para que o pastor faça o meu papel. Isso é muito louco. Isso nunca aconteceu na história do cristianismo. Isso é uma perversão do evangelho. Isso é uma degradação do evangelho. Não é um aprimoramento do evangelho. A igreja cresce. E ela cresce na unidade dos membros e da liderança. Então, a primeira coisa que a gente deve desmistificar é essa ideia de que somente a liderança paga, profissional, deve fazer. Segundo aspecto, quando o véu se rasgou no dia da morte do Senhor Jesus Cristo, o véu se rasgou de cima a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. E há um simbolismo enorme nessa direção com que o véu rasga. Por quê? Quem está rasgando o véu? Deus. De cima para baixo. Não são os homens, de baixo para cima. É Deus rasgando o véu. O fato de Deus rasgar o véu não era uma extinção do sacerdócio. Deus não estava extinguindo o sacerdócio, porque só o sacerdote passava além do véu. Só o sumo sacerdote entrava no véu e ia até o Santo dos Santos, o Santíssimo, o local onde a Arca da Aliança estava depositada. Somente este tinha autorização e autoridade para fazer isso. Ora, quando Deus rasga o véu de cima para baixo, Ele não está expulsando o sacerdote, mas Ele está ampliando o sacerdócio. E é por isso que o autor aos Hebreus vai explicar de forma tão brilhante que em Cristo nós temos um novo e vivo caminho aberto até Deus, até o Santo dos Santos, até o Santíssimo, até a Arca da Aliança, até o maná, até o cajado e o bordão de Arão. O cajado de Moisés e o bordão de Arão. Nós temos um novo e vivo caminho até a lei de Deus perfeita e a vontade de Deus revelada até os homens. Esta ampliação do sacerdócio é uma coisa exclusiva do cristianismo. Somente o cristianismo, somente a fé cristã é a fé
que autoriza, chancela o sacerdócio universal. Você pode orar para Deus, você não precisa juntar sua oração com a minha. Você não precisa da minha bênção para você ser abençoado. Você não precisa da chancela da igreja para você se afirmar crente. Essas coisas são aspectos da antiga aliança. Mas na nova aliança, nós temos acesso ao Pai. Nós temos a certeza de que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nascemos de novo. Nós temos a garantia, o selo de Deus em nós, que diz quem nós somos. É claro que o coração do homem é enganoso, é claro que o homem precisa de confirmações. Eu não estou anulando nenhuma confirmação. Eu já dei esse exemplo, que é um exemplo bobo, mas ele encaixa bem. O marido é uma desgraça. O marido chega todo dia bêbado, o marido agride a mulher, o marido não trabalha, o marido é cheio de problemas, não educa os filhos. E aí alguém pergunta para esse marido, você é um bom marido? E ele diz, eu sou um bom marido. Bom, ele precisa comprovar a bondade dele com testemunhos externos. Então você vai chamar a esposa e vai perguntar, ele é um bom marido mesmo? Aí você vai chamar os filhos e vai perguntar, ele é um bom marido mesmo? Aí você vai chamar os vizinhos e vai perguntar, ele é um bom marido mesmo? Você precisa de confirmações externas. Eu não estou anulando o papel da igreja, eu não estou anulando o papel da religião e da instituição. Pelo contrário, eu estou confirmando esse papel. Mas o ponto aqui, meus irmãos, que é o ponto que está no centro de toda a história, é que em Cristo, eu e você somos chamados de sacerdócio real. Eu e você em Cristo somos sacerdotes e sacerdotisas. Porque a universalidade do sacerdócio atinge macho e fêmea. Então quem deve pregar o evangelho? Você. Não o homem, a mulher. Mas espera aí, pastor, pera. Significa então que as mulheres podem pregar no púlpito? Eu vou dizer para você que nós temos uma dificuldade em explanar ou expandir o assunto de tal forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque o oficialato é masculino, mas o sacerdócio é universal. Então os oficiais que são os responsáveis pela pregação, pela administração do sacramento e pela disciplina na igreja, os oficiais são majoritariamente masculinos. Em um ou outro caso, nós tivemos uma degradação do oficialato masculino e Deus suscita uma mulher para a vergonha dos homens. Mas ordinariamente o oficialato é masculino. E a gente não precisa discutir muito isso. Quantos eram os apóstolos e se eles eram homens ou mulheres? Eram 12 e eles eram homens. Então nós temos aqui uma clareza em relação a isso. Quantos eram os diáconos e os presbíteros? Então nós temos aqui uma clareza disso. Diáconos homens e presbíteros homens. Tudo certo. Mas eu não estou falando do oficialato. Eu estou falando da vida. Eu não estou falando de uma partícula da vida onde a gente manifesta os nossos dons e talentos na igreja. Eu estou falando na vida como um todo. Na vida como um todo é você que prega. É você que prega na segunda-feira, é você que prega na terça, é você que discipula na quarta, é você que ensina e admoesta na quinta, é você que louva a Deus na sexta, é você que faz ação social no sábado, é você. E isso é o sacerdócio universal. Nós podemos admoestar e nós podemos administrar as bênçãos do reino de Deus. A teologia pentecostal tem uma série de problemas. E esses problemas, às vezes, eles se manifestam em triunfalismos, né? O crente pentecostal, ele é todo poderoso, ele não adoece, ele não sofre, ele não chora, porque é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas
Se a gente tirar esse aspecto triunfalista, que é tolo, inclusive, que é irreal, se a gente tirar isso da frente, a gente pode retirar algumas coisas que são úteis no próprio pentecostalismo. Existe uma canção do pentecostalismo, que é uma canção que a igreja dançava para um lado, para o outro, e não sei o quê. E essa canção diz, tudo aquilo que eu toco abençoado será, tudo aquilo que eu toco abençoado será, as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Você já deve ter cantado isso. Tudo aquilo que eu toco abençoado será, tudo aquilo que eu toco abençoado será, as minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. No pentecostalismo ele vira um semideus. Na teologia reformada isso se encaixa bem. Por quê? Porque como um sacerdócio universal você tem o poder de abençoar pessoas. E esse é o sacerdócio universal. Você pode abençoar seus filhos. Senhor, eu abençoo meus filhos em nome de Jesus. Eu posso abençoar o meu trabalho. Senhor, eu abençoo o meu trabalho, abençoo o meu dia. Você pode abençoar outras pessoas, eu te abençoo, Deus te abençoe. Você libera a bênção de Deus. Você faz isso, não só o pastor. O pastor faz de forma institucional, oficial. E nós fazemos de forma existencial. A gente faz isso no dia a dia. Você pode se transformar no intercessor. É isso que o sumo sacerdote fazia, ele intercedia pelo povo. Quem intercede pelas pessoas? Você. E aqui eu vou te dar 2 motivos para você já começar a exercitar seu sacerdócio real. O pai da nossa irmã Fabi está na UTI. Está precisando de oração. Clama a Deus você. Entra você em oração. Você é um sacerdote do reino de Deus. Entra na presença do Pai. Abençoe esse homem, peça a Deus as bênçãos desse homem. Peça a Deus a proteção à família. Peça a Deus a proteção ao coração da esposa. Que o temor seja dissipado, que as trevas sejam dispersas. Que o Espírito Santo haja na vida de todos eles, sem misticismo, sem molecagem, sem meninice. Ninguém aqui está falando para você começar a orar em língua, isso é loucura. Isso é loucura, não existe, biblicamente falando, nós não temos comprovação nenhuma de língua dos anjos, nenhuma. Não existe. Paulo coloca uma condicional, ainda se eu falasse a língua dos anjos, ele nunca falou. Ainda se eu falasse, ele nunca falou. Ele falava vários idiomas, isso ele confirma. Então eu não estou sendo místico aqui, nem mágico. Eu não quero que você fique profetizando mentiras e balelas. Como alguns pastores reformados acabaram se tornando idiotas úteis de um sistema satânico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você, como sacerdote universal, você pode clamar a Deus e pode orar para que Deus abençoe pessoas. E é exatamente no sacerdócio universal de todos os crentes que a igreja cresce. A igreja cresce quando eu e você estamos cumprindo o nosso papel de sacerdotes deste mundo, em nome do Deus de todos os mundos. Primeiro, misticismo. Somente quem deve administrar a igreja é a liderança profissional. Segundo, misticismo. O sacerdócio universal não é real. Terceiro e último ponto para a gente corrigir. E a minha aula só vai ficar no ponto de correção. Historicamente, a força leiga, a força dos crentes, sempre foi o impulso, sempre foi a fricção, sempre foi o motor que fez a igreja crescer. Em Roma, por que nós vencemos o Império Romano? Nós vencemos o Império Romano porque homens e mulheres não deixaram de pregar o Evangelho de Deus. Como é que a gente sabe disso? Paulo vai mandar uma saudação aos guardas da casa de César. Olha que coisa extraordinária. Paulo foi preso. A prisão de Paulo se transforma num centro missionário antigo.
esse centro missionário vai evangelizar ordinariamente soldados. Porque os soldados tinham que fazer vigilância em Paulo todos os dias. Então, 3 anos e meio preso, com os turnos de soldados sendo substituídos, Paulo teve a oportunidade de falar com centenas de soldados. E alguns desses soldados creram. E assim que eles passaram a crer, eles levaram a mensagem do evangelho para outros soldados. Você deve ter assistido um grande filme antigo, ele foi regravado agora, em que mostra a saga de um soldado romano convertido. Que filme é esse? Você se lembra ou não? Eu estou com Carruagens de Fogo na cabeça. Carruagem de Fogo é da Olimpíada, dos ingleses. Como é que é o nome? Não, é o Ressurreição, é um outro. Não lembro. Daqui a pouco alguém lembra o nome. Essa é uma história baseada na realidade do evangelho, porque muitos soldados adquiriram a fé e por causa das trocas de turno e dos remanejamentos de tropas, não sei se você já foi militar na sua vida, não sei se você já teve a oportunidade disso, o Bira pode dizer disso de forma categórica para nós, chega uma ordem, você vai mudar de quartel. Trocou de cidade. Vai ser mandado, e se fez alguma coisa que o chefe não gostou, vai ser mandado 500 quilômetros longe de casa. Vai trabalhar lá em Mirassolândia. Vai trabalhar longe demais. Pois bem, os soldados se deslocavam e levavam o evangelho para cidades que ainda o evangelho não tinha alcançado. E em pouco tempo, o Império Romano inteiro havia recebido a mensagem do evangelho. A força leiga, nenhum soldado se tornou pastor, treinado, foi para o seminário, foi fazer teologia. A força leiga. A força leiga ainda é a marca da igreja. Pessoas comuns na igreja fazem coisas extraordinárias. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa é a verdade do evangelho. Então, você pode começar um trabalho evangelístico que pode mudar a igreja e a cidade. Você pode começar um ministério na sua casa que vai impactar o bairro todo. Você pode começar um círculo de oração, um relógio de oração de 24 horas, que vai incendiar a sua família e os seus vizinhos. Você pode se transformar no maior evangelista da igreja. Você. E por que você pode fazer isso? Porque Deus chamou você para ser sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus. Como é que eu termino? Bom, eu termino hoje mostrando que igrejas saudáveis crescem. Que a igreja saudável cresce na junção de liderança e de membresia. Mas para que a membresia entenda isso, precisa tirar 3 problemas da frente. Primeiro, somente a liderança profissional, assalariada, deve fazer. Esquece isso, isso é mentira. Segundo, eu não tenho condição alguma de fazer. Mentira, você é sacerdócio real. Deus te chamou, o véu se rasgou, você tem autoridade para entrar na presença de Deus como um sacerdote do reino de Deus. Terceiro lugar, mas não são os profissionais que fazem a igreja crescer. Mentira, a força leiga da igreja sempre foi a força que fez com que a igreja avançasse. Quer ganhar essa cidade para Cristo? Começa um ponto de pregação na sua casa. Quer ganhar os seus vizinhos para Cristo? Começa um trabalho de oração na sua casa. Quer mudar o seu ambiente de trabalho? Começa a pregar o evangelho, ler a Bíblia todos os dias. Faça isso. E se você fizer, se eu fizer, se nós fizermos, certamente a igreja não vai parar de crescer. Abro para perguntas, porque são 9h48. Eu tenho 2 minutos para perguntas e dou 10 minutos para a gente começar o nosso culto no horário regimental. Pois não, minha irmã? Ben-Hur. Não, o Ben-Hur não. O Ben-Hur era escravo.
Ok, perfeito. Ben-Hur. É isso mesmo. Não sei, depois ficou na minha cabeça Espartacus. Não é Espartacus. Ben-Hur. A mesma temática, a ressurreição é. A mesma temática. Mas vale a pena assistir Ben-Hur. Por exemplo, você vai ver um cristão que era soldado, se torna escravo. Deixa eu pôr óculos. É o da ressurreição. Sim. Ele entra dentro da casa e dá de cara com Jesus ressurreto. Mas não é esse que eu estou dizendo. Eu estou falando do Ben-Hur mesmo. Isso. Isso, e foi regravado. Isso mesmo. Era isso que eu estava na cabeça. Por isso que veio Carruagens de Fogo, porque era um filme antigo. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? A gente vai lembrando de filmes na década do Onça, a gente revela a nossa idade, né? Misericórdia. Eu não conheço nenhum filme, eu conheço o Sonic 3 só. É o único. Aí, a minha mãe assistiu Ben-Hur no cinema. E aposto que o cinema era de rua, hein? Hein? O cinema era de rua. Ué, mas não era no shopping. Era de rua, então. Era de rua. Era de rua. Ah, e só, não existia shopping ainda. E só um detalhe aqui, não tem nada a ver com essa história, né? A gente vai falar um pouco de bobagem agora. Se você tem saudade de um cinema de rua, eu fui para Brotas algumas semanas atrás e dei de cara, tem um cinema de rua em Brotas. Olha que coisa legal, vale a pena ir até lá para assistir um cinema de rua. Isso, e Santos também tem o Roxy. Santos também tem. Fala, Adri. Ai, oi. Pastor, Fala, não é bem uma pergunta, é que eu só queria contar algo que aconteceu, falando sobre a igreja ser ministro também, né, da palavra. Na minha adolescência, eu gostaria muito de servir, a gente pensava muito em como que a gente podia fazer para servir ao povo, aos adolescentes, coisas assim. Eu era adolescente, né? E eu estudei à noite em uma escola, junto com 7 amigos que éramos todos da mesma igreja. E a gente queria só ter um momento de estudo durante o intervalo para a gente não se misturar com o resto das coisas. Então, a gente se juntava no intervalo e cada um levava um versículo bíblico para a gente conversar sobre aquilo durante o intervalo e orar junto e cantar junto. E nós éramos em 7. E muitas pessoas apontavam a gente falando que a gente não tinha que fazer isso porque lá era igreja. E nem tinha essa loucura toda, que não era igreja. E nem tinha essa loucura toda que tem hoje, que Estado é laico e blá, 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 blá. Mas a gente fazia isso e as pessoas apontavam a gente que a gente não devia fazer porque lá não era uma igreja. E a gente falava, você vai se você quiser, se você não quiser, não precisa ir. Nós vamos em amigos e a gente conversa em amigos e canta em amigos. E a gente ficava no canto da quadra para não atrapalhar ninguém. E éramos em 7. A gente já chegou a ter mais de 40 pessoas junto conosco, porque elas ouviam e elas vinham até o Evangelho. Cristo trazia essas pessoas. Sim. E de alguma maneira, o Evangelho era pregado ali. Sim. E nós éramos só adolescentes que queríamos orar e cantar e falar sobre a palavra de Deus no intervalo. E não era pretensioso, mas Deus trouxe as pessoas que Ele queria e pessoas se converteram ali porque Ele queria. Então, eu sou muito adepta a essa ideia de fazer os círculos, as reuniões assim em casa, ir na praça, fazer louvores. Eu acho que a gente podia fazer isso de fato. Ontem nós passamos na frente do Maxi Shopping em Jundiaí, atravessamos a Avenida Frederico Zanam, o semáforo fechou. Tinha um grupo de crentes, Comunidade Esperança, era esse o nome, tinha um grupo de crentes desse lado esquerdo, com faixas, com cartazes, falando de Jesus, falando do Evangelho, e tinha uma pracinha do outro lado da rua, e eles estavam lá, com balões, com pipoca, e tinha um homem pregando, e provavelmente aquele homem foi sucedido por outro, e sucedido por outro, e eles passaram o dia evangelizando ali. Eu quero, Dri, recuar um pouco nessa ideia. Essa ideia é importante. Mas eu quero voltar
não nos ministérios e nas atividades organizadas, mas sim nas atividades voluntárias, individuais e pessoais que cada crente pode fazer. Eu posso começar a discipular uma pessoa no meu trabalho. Uma pessoa. Eu posso falar do evangelho para o porteiro do prédio. Eu posso intencionalmente começar a orar pelo meu vizinho ou pelo meu sobrinho. Eu posso pessoalmente encarnar a missão do evangelho. É fácil fazer coletivamente. A gente tem meia dúzia de irmãos, se reúne numa praça e prega. Ótimo. Isso é bom e verdadeiro e deve ser feito. Mas aqui eu quero dar uma recuada. Eu quero incentivar vocês a você fazer. Você fazer por uma pessoa. Você abençoar essa pessoa, você orar por essa pessoa, você interceder por essa pessoa. Você se responsabilizar pelo destino eterno dessa pessoa. Você dizer, eu vou entrar na luta para que o destino dessa pessoa seja diferente. Essa é a chama do sacerdócio universal. Imagina, nós somos em 120 na nossa igreja, tá? 120 pessoas. Imagina se as 120 se comprometerem em trabalhar na vida de uma pessoa. Depois de 6 meses, nós vamos para quase 200 pessoas na igreja. 170, 180. Depois de 1 ano, nós vamos para quase 300. Em 20 anos, nós somos em 10 mil pessoas. Foi assim na Coreia do Sul, por exemplo. Foi assim não. Continua sendo, tá? Na Coreia do Sul, continua tendo essa chama do sacerdócio universal. Por isso que o avivamento na Coreia não terminou. Porque cada crente é uma igreja. Que vai, que busca, que ajuda, que discipula, que exorta e que prega. Mais alguém? A última. Eu falei que eu ia terminar 10 minutos, já passou 5. Acabou? Fechou? Deus abençoe. O culto começa 10 horas, a contagem regressiva, 10:05 começa o culto em ponto. Muito obrigado.